Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho, caiu hoje a caridade com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. Já começou esquisito, né, gente? Caridade com criminoso, logo com criminoso, sim, com criminoso. Porque é muito fácil a gente praticar caridade com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos conhecidos, né? É muito fácil eu aqui no grupo espírita, eu praticar caridade com meus irmãos aqui do grupo. É muito fácil, né? E a prática da caridade com aquele que você julga que não merece? Quem julga, quem está julgando aí o não merecimento é você. Só que a pessoa tem um delito, você julga que ela não mereça a caridade. Você pode julgar alguém. Você não cometeu o que aquela pessoa cometeu? Talvez nessa vida não. Mas quem sois para julgar? Não é isso? Então vamos ver o que fala o Evangelho. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia para com vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como conheceis. Ele será pedido menos que a vós. O que isso quer dizer? Aquele que não é religioso, que nunca escutou a palavra de Jesus nenhuma, vai ser cobrado menos dele, porque não tem o conhecimento. Nós que somos aí espíritas, nós que sabemos o que as nossas atitudes geram de consequência, nós seremos julgados muito mais. Por quê? Porque Deus é injusto? Não, porque quem nos julga é a nossa consciência. Se você sabia previamente o que iria te acontecer com aquela atitude, você vai se julgar mais do que alguém que não sabia o que ia acontecer. Né? Nós somos espíritas, nós sabemos para onde nós vamos ao desencarnar. Se você não for hipócrita, você sabe que você ainda deve, ao desencarnar, ter uma estadia breve no umbral. Não é? Sim. Ou você se acha santo, ou se você se acha bonzinho. Vamos lembrar, assim, que a pessoa boazinha, aquela que apenas não pratica maldade, ela já está errando pela ociosidade. Porque você só deixa de ser perverso quando você pratica o bem. O ato de você só ser bom, de não promover a maldade de alguém, não quer dizer nada. Nada. Para você sair, deixar de ser perverso, tem que ter a ação da caridade. Você só não promover a caridade, você não faz o mal, só não fazer o mal a alguém, não quer dizer que você é uma boa pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você fala assim, eu sou uma boa pessoa, tem que estar implícito aí que você pratica a sua caridade no dia a dia, que você é um homem de bem. Nós vamos depois ler no Evangelho o que é um homem de bem. Quais os requisitos que um homem de bem tem que ter para ele ser um homem de bem. Porque o simples fato de não promover a maldade, você já está errando pela ociosidade. Pensar que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. De novo, você está julgando alguém, mas quando for sua hora, quem vai te julgar é você mesmo. E se você tem o costume de julgamento, você não vai se perdoar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Às vezes um pensamento que você teve é pior do que um ato da maldade. Olha como que é grave. Temos que ter cuidado. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Você dá esmola para alguém, isso não é caridade nenhuma. Nem mesmo nas palavras de consolação com que acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo.
Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, de palavras de amor, de consolação e de encorajamento, que conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos ainda, uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para que vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então há necessidade dessa miscigenação, dessa mistura de espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, para que um sirva de exemplo para o outro. Um sirva de exemplo do que é uma pessoa má, e o outro sirva de exemplo do que é uma pessoa boa e caridosa. Tem que ter esse intercâmbio para que haja aprendizado. Né? Depois, em que não houver mais a necessidade desse aprendizado, esses espíritos malfeitores serão exilados daquele planeta. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser estipado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É o vosso próximo, com o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Já que nós não conseguimos aí fazer como Jesus, e olhar somente as coisas boas e não olhar as coisas ruins, que nós possamos pelo menos começar através da oração. Não é? Vimos uma pessoa que está aí cometendo delitos, vamos orar para que ela aí se arrependa. Não é isso? Continuando. O homem está em perigo de morte. Aqui é uma situação para que nós entendamos. Para salvá-lo deve expor a própria vida, mas sabes que é um malvado que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Olha que coisa, hein? Você está com um bandido ali quase morrendo. Você deve arriscar sua própria vida para salvá-lo? Logicamente. Porque o exemplo que você deu de salvação, que você poderia perder a própria vida, mas não fez e salvou, ele pode se arrepender e tocar o coração dele nesse instante. E ele, a partir dali, ser uma outra pessoa. Olha só, hein? Vamos ver o que está falando aqui. Esta é uma questão bastante grave que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se ao inimigo, deve socorrer também ao inimigo da sociedade, de uma palavra a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar a esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos de vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens. Vós que a ciência e o espírito esclareceu, lançai-vos. Arrancai-o ao perigo. Então esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correi em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. Ficamos por aqui nesse trecho. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que possamos praticar essas palavras. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.